Oi, gente, tudo bem? Boa noite a todos. Nossa aula será online, né? Então, através desse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre a organização do centro cirúrgico. Eu já falei para outra turma, para vocês não sou acostumada a fazer vídeo. É minha segunda experiência, que eu já gravei a aula de ontem para o quarto semestre, tá? Mas vamos fazer o que é possível nesse momento que a gente está passando. Então, meu nome é Camila Dalcol, para quem não conhece, tem um canal no YouTube agora, vocês podem deixar seu like, se inscrever no meu canal, tá bom? Se vocês gostarem ou não, dá um joinha aí, por gentileza, tá? Então, a gente vai falar sobre a organização do centro cirúrgico, né? Então, como que ele é organizado, quem trabalha lá dentro, qual que é a função, né, das pessoas que trabalham nesse setor. Eu vou puxar um pouquinho aqui pro lado. Vocês me desculpem alguma falha, se eu falar uma palavra errada ou falar um pouco rápido, vocês me conhecem, né? Mas vou tentar ser um pouco mais clara e mais breve. Vou me deixar pequenininha aqui no canto, né? Para vocês olharem o slide de uma forma melhor, tá? Deixa eu deixar o celular no silencioso. Bom, então o que é a unidade de centro cirúrgico? Né, como que ela é organizada. Então, vamos aos poucos aqui. Não era para abrir essa página. Tem que apertar aqui embaixo, eu acho. Pronto, foi. Bom, então a unidade centro cirúrgico ela é composta, né, por diversas salas de cirurgia e outras salas que são necessárias e pela sala de recuperação anestésica. Até um tempo atrás, a sala de recuperação anestésica era obrigatória que ficasse dentro do setor de centro cirúrgico, tá? Mas agora não precisa ser mais dentro, mas ela tem que ser muito perto, né, para terminar a cirurgia e pode ser ao lado ou em frente ao setor cirúrgico, tá? Mas, né, os centros cirúrgicos que eu conheço, geralmente a sala de recuperação fica dentro. É muito mais viável, a gente tem acesso mais fácil aos cirurgiões, anestesistas, à sala de operação, caso seja necessário esse paciente retornar para fazer o procedimento cirúrgico novamente. Então, de acordo com a Anvisa, vou baixar um pouquinho aqui. O que significa a unidade de centro cirúrgico, né? Então, ela é definida como um conjunto de elementos para fazer procedimento anestésico e cirúrgico. O procedimento, né, é uma junção. Quando a gente fala em cirurgia, tem que pensar que a anestesia ela vem junto nesse momento. E depois vem a parte de recuperação anestésica desse paciente, né, onde a gente fala que é o pós-operatório imediato, né, que ele acabou de terminar a cirurgia, está em pós-operatório e requer, né, vários cuidados e uma certa atenção. Então, a unidade de centro cirúrgico é isso, né, várias atividades para promover essa anestesia e cirurgia do paciente de uma forma bastante segura. Aqui. Então, algumas estruturas para vocês verem. Então, o centro cirúrgico, né? Primeiro a gente começa pelos vestiários, que todo mundo que entra no centro cirúrgico precisa colocar uma roupa privativa, né? Não é pijama cirúrgico, pijama a gente usa para dormir, eu costumo falar. Então, é a calça, né, e uma camiseta que é específico para entrar no centro cirúrgico, que geralmente é azul ou aquele verde, né? Vocês já devem ter visto em alguma série. Aí tem vários corredores dentro do centro cirúrgico, tem as salas cirúrgicas propriamente ditas, uma sala de recepção do paciente. Nem sempre quando ele chega ao centro cirúrgico, ele vai direto para a sala de operação. Às vezes a sala não está pronta, tem que arrumar, está esperando alguém da equipe chegar, então tem uma recepção, né, que a gente vai verificar os sinais vitais do paciente, checar os cuidados pré-operatórios e ele vai aguardar a cirurgia dele ali naquele local. A sala de recuperação anestésica, inclusive às vezes a sala de recepção é a mesma da recuperação anestésica. Então, às vezes, se não tem essa estrutura física a mais, a gente acaba recebendo o paciente no pré-operatório, né, digamos assim, na estrutura da sala de recuperação. E tem também uma parte de escovação das mãos, né, que é a lavagem cirúrgica das mãos, que é feita dos dedos até o cotovelo.
que vocês vão aprender nas aulas práticas, mas só para você saber que existe uma área específica para isso. Temos também uma sala de conforto ou copa para os funcionários, né? Quem trabalha lá dentro precisa comer, precisa se alimentar, então por isso é necessária essa sala. Sala de espera fora do centro cirúrgico para os familiares. Então, quando alguém vai fazer cirurgia, o familiar pode ficar ali, né, nessa recepção, na sala de espera, aguardando o paciente sair, certo? Precisamos ter uma sala de depósito de materiais e equipamentos. Vários equipamentos utilizados na cirurgia são bem grandes, então precisa de uma sala específica para guardar todo esse equipamento. O que acontece até é, às vezes, fechar uma sala cirúrgica só para guardar equipamento. Senão esse equipamento, muitas vezes, fica no meio dos corredores, dificulta a passagem, né, sem falar que não é guardado da forma correta. Tem também sala de apoio para qualquer outra função, né, ou outra atividade que precisa ser feita. Uma secretaria precisa ter telefone, computador, agenda cirúrgica. Então, isso é feito na secretaria. E também, alguns centros cirúrgicos contam com um laboratório de anatomia e de raio-x. O paciente que vai fazer uma cirurgia do fêmur, né, que quebrou o osso, ele precisa tirar raio-x para verificar se o osso realmente voltou ao local correto, se o pino, o parafuso, ali estão no local certo. Então, o raio-x é feito dentro do centro cirúrgico. Tem um equipamento, né, bem grande, que é feito dentro da sala de operação. Então, tem que ter esse laboratório. Geralmente, vai contar com profissionais capacitados para desempenhar essa atividade. Então, nós temos algumas áreas ou zonas dentro do centro cirúrgico, que são 3, tá? Então, guardem 3. A primeira é a não restrita, temos uma semi-restrita e uma área restrita. Então, isso vai variar, né, de acordo com cada uma. O que é uma não restrita? É aquela parte do hospital que pode circular as pessoas sem uniforme privativo. Então, os corredores, elevadores que dão acesso ao centro cirúrgico, né, é uma área não restrita. Então, outros profissionais, familiares, pacientes não cirúrgicos, às vezes circulam aquela parte. E para isso pode estar usando uma roupa normal e os profissionais de jaleco, certo? O vestiário também é uma parte não restrita, porque nós entramos com a nossa roupa, né, que a gente vem de casa, então também não é restrito. Então, até aquele momento, depois dali para dentro, né, vai ser outra classificação. A área semi-restrita são áreas que precisa usar o uniforme privativo, né? A calça, como vocês podem ver aqui, ó, uma camiseta, uma calça privativa, colocar um propé nos sapatos, usar a touca e só, tá? A princípio. Então, alguns profissionais podem rodar nessas áreas, né? Quem entrar no centro cirúrgico, mas vai ser os corredores, a secretaria, a copa, né? Todas as estruturas que fazem parte do centro cirúrgico que precisam da roupa privativa, exceto 2 lugares, porque daí já é área restrita. Quais são esses lugares? A sala de operação, obviamente, e o local que faz a lavagem, a degermação das mãos para entrar nesse campo cirúrgico. Então, esses 2 lugares a gente considera uma área restrita ou zona estéril, ou seja, ali vai ter material estéril aberto, né? Toda essa parte aqui que está de azul, né, é material estéril. Essa pessoa está com um avental estéril, luva estéril. Então, toda essa área a gente considera a zona estéril ou área restrita. Então, entrou na sala de operação, tem material estéril aberto, precisa usar a máscara para a gente não tossir e não falar em cima desse material e ele deixar de ser estéril. Então, aqui ó, está escrito lavabos e as salas de cirurgia. O lavabo não fica dentro da sala de cirurgia, mas ela fica na parte de fora, muito próximo, né, dessas salas. Qual que deve ser a localização ideal de um centro cirúrgico no hospital? O mais próximo possível das unidades que vão precisar desse setor. Um pronto-socorro, caso chegue uma emergência e precise de cirurgia, da UTI, onde tem casos e pacientes mais graves, até mesmo a unidade de internação, que a maioria dos pacientes provém dessas unidades de internação para fazer cirurgia eletiva,
Então precisa ficar perto de todas essas estruturas. E precisa ser de fácil acesso também para outras unidades fornecedoras, porque o centro cirúrgico precisa de material da central de materiais, que vocês já estudaram, da farmácia, do almoxerifado, do banco de sangue, lavanderia, laboratório. Então, quanto mais central, né, e perto dessas unidades, melhor vai ficar o desempenho, né, desse centro cirúrgico. Pode parecer que não faz diferença, né, mas quando eu trabalhava, era muito difícil a farmácia ficar longe, porque de uma hora para outra, nossa, acabou um fio que não poderia faltar, tem que correr na farmácia buscar. Ou algum material de alto custo que acaba não ficando no centro cirúrgico. Aí tinha que sair muitas vezes correndo, né, pela porta e buscar esse material. Então precisa ficar muito perto dessas unidades fornecedoras realmente. Porque na hora da cirurgia está acontecendo uma emergência, o médico está com pressa, precisa fornecer esse material rapidamente. Os vestiários, eles têm que ter banheiros e chuveiros. Tá? Então a parte tanto dos sanitários, pias para lavar as mãos e chuveiro também. Porventura, né, algum funcionário pode querer tomar banho antes de ir para outro serviço ou ir para casa. E também a gente se depara com algumas cirurgias que sangram bastante e às vezes acaba, né, atingindo a nossa roupa privativa e precisa trocar e tomar um banho. Então, o ideal é que tenha esses chuveiros. Tem também esses armários, né, privativos para cada funcionário guardar seu material, guardar algum utensílio que ele vai precisar ali dentro, né, do centro cirúrgico. Digo, não dentro do centro cirúrgico, mas a bolsa que ele vem da rua, guardar o celular, né, às vezes traz alguma comida, deixa ali dentro guardado. E sobre a roupa privativa, nós temos algumas diferenciações. Então, nessa foto, apesar de estar bem inadequada, a gente consegue ver que tem pessoas que estão aqui de manga curta e outras com manga longa, né? Com avental mesmo, que quase vai até o pé. Então, qual que é a diferença de uma roupa para outra? Então, a gente chama de paramentação cirúrgica a gente chama de paramentação cirúrgica o conjunto do avental cirúrgico, que é esse de manga comprida, com a luva estéreo. Então, a gente fala, a pessoa vai se paramentar ou está paramentada, é isso. Tá com avental e luva estéreo, que é quem vai entrar na cirurgia mesmo. Quem é? Cirurgião, auxiliar e instrumentador, basicamente. Mas para todas as outras pessoas que vão entrar no centro cirúrgico, precisa da roupa privativa, a camiseta e a calça, usar touca, máscara e propé. Esse é o básico, ok? Vou explicar sobre cada um deles. Então, para que a gente usa essa roupa azulzinha aqui, ou verde privativa? É para proteger o profissional, né? Porque a gente mexe com sangue, tem secreção lá dentro. Então, é para ser uma barreira mesmo, né? Para profissional de saúde, uma segurança a mais. E também para a roupa estar todo dia limpa. Né? Essa roupa a gente não leva para casa, ela não é nossa, ela é do hospital. Então, o hospital já dá, né? Fornece essa roupa todos os dias. Vem da lavanderia, lavada, passada, para a gente utilizar. Então, todo dia é uma roupa nova e diferente. E se sujar uma roupa entre uma cirurgia e outra, o profissional tem que ir lá e trocar a roupa. Né? Então, serve como barreira. E também uma barreira de acesso. Para quem estiver fora do centro cirúrgico, não entrar para dentro sem a gente conhecer ou sem a gente ter conhecimento. Todo mundo que for entrar precisa passar pelo vestiário, né? E depois entrar no centro cirúrgico. A touca é para cobrir todo o cabelo. Né? A gente sabe que o cabelo é bastante contaminado e durante uma cirurgia não pode ter cabelo voando na sala de operação e contaminando o material ou indo até mesmo dentro do paciente. Então, por isso, a touca tem que ser usada igual essa foto aqui, ó, cobrindo todo o cabelo. Tem gente que usa touca de tiara, sabe? Só até aqui a metade. Mas tem que cobrir o cabelo todo. Então, até esses cabelinhos que ficam aqui do lado, sabe? Que ficam aqui atrás do cabelo, precisa tomar cuidado. Então, precisa passar gel, usar tic-tac, fazer o que for possível para deixar o cabelo todo dentro da touca, senão não faz sentido utilizar. A máscara, temos falado bastante agora, né? Com o Covid, mas ela é para proteger, né? Tanto o profissional quanto o material estéreo. Então, se eu estiver sem máscara, falando, tossindo, espirrando em cima do material estéreo, eu vou contaminar. E também se respingar algum sangue, né, ou secreção,
eu evito que entre em contato com as mucosas da boca e do nariz. Para isso que serve, tá? Então, a máscara ela é para proteger os dois lados. O óculos é utilizado, né, quando tem risco de pingar também uma secreção no olho, principalmente quando o instrumentador entra em campo, né? A pessoa que vai instrumentar a cirurgia precisa utilizar. E tem que ser esse óculos que tampa tanto a frente quanto a lateral do olho também. Porque numa dessas você vira e pode respingar pela lateral do óculos. E o uso do óculos, muitas pessoas não gostam de usar, né? Porque às vezes embaça, a gente respira pela máscara e o arzinho vem e embaça todo o óculos, né? Então tem um truque que é só colocar o micropor aqui em cima para fixar bem a máscara e o ar não vai passar por essa parte da máscara e embaçar o óculos. E tem alguns óculos que de tanto lavar de forma errada ou não cuidar, ele já fica meio fosco, meio riscado. Então não dá, né? Tem que ser um óculos adequado, totalmente transparente, que, né, possibilite enxergar também bem a cirurgia. O propé, esse daqui é um propé descartável, né? Então é utilizado uma vez e jogado fora. Mas tem também propé do mesmo material que a roupa privativa, né? Então que é lavado várias vezes e é reutilizado. Para que serve o propé? Para colocar em cima do sapato, porque a gente sai na rua, depois pisa dentro do centro cirúrgico, né? Então, por conta disso, para manter o chão mais limpo, é só por causa disso. Não vai, né, evitar a infecção do sítio cirúrgico, porque ninguém passa a mão no chão e passa depois no paciente, né? Espera-se que as pessoas que encostarem no chão lavem as mãos depois. Parece bastante óbvio, mas não é, né? Mas mesmo assim, já foram feitos estudos, que se não usar o propé, isso não vai aumentar a taxa de infecção cirúrgica por conta disso. É até mais perigoso a hora que você vai calçar o propé, você acabar encostando alguma parte da mão no seu calçado, na sola, né, do calçado, do que não usar. O que as pessoas têm optado é utilizar um sapato privativo só para usar dentro do centro cirúrgico, que eu tenho um até, inclusive, depois eu mostro para vocês, que é um sapatinho, né, de borracha, totalmente tampando aqui o peito do pé, ó, que não pode estar aparecendo, que pode cair alguma secreção. E daí, quando é utilizado só dentro do centro cirúrgico, beleza, a pessoa entra, utiliza aquele e guarda lá no armário, sabe, do vestiário, para isso que serve também. Vou pegar o sapatinho para vocês verem. Pronto. Então, ó, esse daqui é meu sapatinho cirúrgico, tá? Eu utilizo ele quando eu vou dar estágio, alguma coisa assim, certo? E ele é bastante confortável, tampa o peito do pé, ok? Tem até um saltinho, porque eu não gosto de sapato totalmente reto, né? Ficar trabalhando no centro cirúrgico com calçado reto não é pra mim. Então, ele atende bem às exigências. O que não pode é ser um sapato furado, como, por exemplo, algumas marcas, né? Como Crocs, que tem os furinhos, não resolve. Tá? Tem que ser totalmente fechado, específico para isso. Avental cirúrgico. Então, são 3 pessoas aqui que entraram, né, no campo cirúrgico, né, na parte da cirurgia propriamente dita, que é, digamos, cirurgião, auxiliar e instrumentador, certo? Na verdade, o auxiliar fica do lado oposto do cirurgião, mas tudo bem. Então, são pessoas que estão paramentadas, porque elas estão com um avental cirúrgico de manga longa, estéreo, diferente daquela roupa privativa que não é estéreo, a gente pega com a mão e coloca. Essa daqui é totalmente estéreo, tem a forma correta de colocar, com a luva cirúrgica. Então, o avental, ele serve para, né, ele já está estéreo, então, justamente para não contaminar os outros materiais e campos cirúrgicos, que também são estéreis, e também para proteger o profissional do sangue e fluido que vai ter durante a cirurgia. E os aventais, eles têm mais de uma camada, né? Por exemplo, tem avental que é de pano, né, tecido, e tem esses descartáveis, que têm sido bastante utilizados. Ó, abriu a página aqui. Por eles, né, por usar uma vez só e depois descartar. E esses, eles têm 3 camadas, né? Então, tem camada dupla na parte da barriga e das mangas, que é onde mais vai entrar em contato com secreção. E também tem uma camada plástica, aqui, ó. E a terceira camada, ela é plástica na parte da frente também, né?
e nas mangas do avental, certo? Então são 3 camadinhas para proteger bastante mesmo o profissional. A luva estéreo, ela complementa, né, a paramentação cirúrgica, tem que ser colocada de forma estéreo, sem contaminar. Se contaminar, tem que trocar de luva e às vezes até mesmo de avental. E também é para evitar a contaminação, né? Muita parte da cirurgia é feita com a mão, precisa pegar. Inclusive, o termo cirurgia significa cura pelas mãos. Então, é com a mão que faz cirurgia também, além dos instrumentais. Então, caso a luva fure, né? Foi feita aquela lavagem antes. Mas a luva, ela é estéreo, ela serve justamente para evitar, né, essa infecção e manter a asepsia do local. Tem uma história da luva estéreo que eu quero mostrar para vocês. Que tá aqui no Google. Aqui, ó, luva cirúrgica. Então, ó, história da medicina sobre a luva cirúrgica. Então, o William era um cirurgião e a Caroline era uma enfermeira que auxiliava o seu esposo, né, que eles casaram, durante as cirurgias. E antigamente não existia toda essa paramentação cirúrgica, avental, luva. Então, antes da cirurgia, eles mergulhavam, né, a mão nesse ácido carbólico aqui, né, e daí operar com a mão normal mesmo, sem luva, porque não existia. Só que daí o que aconteceu? A Caroline começou a apresentar uma alergia, né, contra esse ácido carbólico e começou a ter algumas feridas, né, na mão. Então, pensando nisso, seu esposo William, esse cara aqui, ele pediu, né, para a Goodyear, uma empresa, criar uma luva de borracha para que a hora que ela mergulhasse a mão, o ácido carbólico não iria entrar em contato com a pele dela e sim com a luva. E quando eles começaram a fazer dessa forma e operar, eles perceberam que utilizar a luva era o mais ideal, porém a luva deveria já vir estéreo, né? Então assim surgiu a luva estéreo. Estou comprovando aqui para vocês que é verdade, tá aqui num site que eu digitei no Google. Só para vocês verem, ó, a história da luva cirúrgica, apareceu. Tá? Quando eu conto na sala, ninguém acredita nessa história e eu ainda falo assim, procura no Google para ver. E acho que ninguém procura, né? Então, aqui estou comprovando para vocês que isso é verdade. Então, vamos aqui, luva estéreo. Muito bem, continuando. Aí nós temos a parte, né, a sala de recepção e transferência do paciente. Então, quem está lá no setor ou no pronto-socorro cuidando do paciente vai encaminhar ele ao centro cirúrgico. E daí tem essa parte de transferência entre a zona lá não estéreo e a zona semi-estéreo. Então, somente a maca, né, vai passar para dentro do centro cirúrgico. Todo mundo já deve ter assistido uma cena dessa ou acompanhado alguém, tá? E nesse momento é o momento que o enfermeiro do centro cirúrgico recebe o paciente, né, e vai checar algumas condições dele, principalmente a parte física, se está toda certa, e também já aproveita para ver a parte emocional desse paciente, que vai estar com medo, vai estar inseguro, nunca entrou no centro cirúrgico antes, então tem que promover esse acolhimento desse paciente cirúrgico. Então, ó, a enfermagem realiza a recepção do paciente atendendo aos aspectos psicossociais. Então, bio é biológico, psicológico e até a parte social na questão familiar. A pessoa deixou, né, filhos em casa, ou está preocupado com o marido, ou então a pessoa parou de trabalhar, ou depois da cirurgia vai ter que parar de trabalhar por um tempo. Então, todas essas questões, elas mexem bastante com o paciente cirúrgico. Então, ele já entra tenso, entra nervoso, entra preocupado. E o papel da enfermagem é tranquilizar, acalmar e escutar esse paciente nessa recepção. Sem falar de todos os outros cuidados, né, que vamos abordar na aula de cuidado pré-operatório, que daí a gente detalha o que a gente tem que perguntar. Então, tem essa área de transferência. A parte do corredor, então tem que ter pelo menos 2 metros de distância, né, de largura, porque precisa pelo menos passar uma maca indo e uma maca vindo, né, senão tem que ver a vez de quem que vai sair de qual sala cirúrgica e passar no corredor. Então, pelo menos 2 metros. E quem dá essas diretrizes de tamanho de sala, até da questão da ventilação, da luz, é a RDC 50. Fala tintim por tintim, cada metro quadrado, essa RDC, ela fala pra gente como tem que ser.
E antigamente existia um corredor, eles falavam, corredor sujo e corredor limpo. Então, pelo corredor sujo, circula aquele material que saiu da cirurgia, que está com sangue. E pelo corredor limpo, vai o material estéreo, paciente, enfim. Né? Mas hoje em dia não precisa disso. A gente sabe que os cuidados devem ser tomados, mas são outros cuidados e não simplesmente, né, transportar um material por um corredor. Então, isso caiu por terra. A área de escovação é essa daqui, que tem nessa foto. Certo? Então, aqui a pessoa ainda não está com avental, obviamente, porque ela vai lavar a mão, depois colocar o avental e depois a luva estéreo. Porém, ela já tem que estar de máscara, e claro, está com a roupa privativa, touca e propé. E nesse momento que é feita a degermação das mãos até o cotovelo, né, que tem que durar de 3 a 5 minutos, é feito com clorexidina ou PVPI degermante, né? Também vamos aprender isso em outra aula, mas tem que tomar todo um cuidado de não encostar nas torneiras, então a gente não pode abrir a torneira com a mão, fechar com a mão. Então, por isso já tem um local que a gente aperta geralmente com a perna, né, que fica aqui nessa parte de baixo, aperta e daí sai a água. Aperta em outro local, sai o sabão. Ou às vezes é um pedal, né, então a gente pisa no pedal e libera essa água e sabão. Então dá pra ver aqui que não tem, né, a parte de abrir e fechar a torneira, tá, porque tem que ser automático. Ou aquelas por sensor mesmo, né, que hoje em dia já tem bastante. Então, e uma vez que a gente encoste, né, em qualquer estrutura daqui que não está, né, limpa, a gente precisa começar a escovação novamente. Então, é importante manter essa área certa e fazer o procedimento correto, que teremos aula prática sobre isso, vai ser bem legal. As salas cirúrgicas têm vários tamanhos, né? Então, em um centro cirúrgico, geralmente tem uma sala de pequeno porte, de médio, de grande. E claro que dependendo do porte da cirurgia, o tamanho dela, né, vai ser numa sala diferente. Então, né, a RDC fala que cirurgia de pequeno porte tem que ter 20 metros quadrados, a de médio 25 e a de grande porte 36 metros quadrados. Né? Essa daqui é uma recomendação, claro que pode ser maior, né, porque é muito difícil, tá? Mas só tomar o cuidado que o enfermeiro tem que saber que ele não vai colocar uma cirurgia pequena numa sala grande igual essa da foto. Então, as salas grandes vão ficar para cirurgias cardíacas, torácicas, uma cirurgia de fêmur, né? Então, para cirurgias que realmente vão durar mais tempo, precisam de mais gente ou mais equipamento dentro da sala cirúrgica, por isso que existem vários tamanhos de salas. Sala de apoio. Vai ficar aparecendo uns anúncios. A sala de apoio não tem em todo lugar, mas ela é utilizada principalmente para cirurgia cardíaca. Não sei se vocês já viram esse equipamento aqui, mas é uma máquina de circulação extracorpórea. Então, o coração para de bater durante a cirurgia e essa máquina que faz a função, né, do coração. Então, ela é bem grande. Esse daqui é um perfusionista que fez um curso para fazer, né, essa função, que pode ser um enfermeiro também, né? Então, às vezes, quem tiver interesse na área pode atuar, sim, na perfusão. Porém, é uma máquina grande que tem que fazer toda uma montagem estéreo e que ocupa espaço. E a cirurgia cardíaca já é complexa desde o início, né? Com todos os equipamentos de monitorização que coloca no paciente, de germação, tudo que faz. Então, se tiver uma sala de apoio para montar essa máquina, né, esse equipamento separado, fica melhor. E quando a cirurgia começar, aí sim a máquina pode entrar na sala. Mas não é a nossa realidade daqui. Tem que ter uma sala também para guardar os anestésicos, né? Então aqui é foto de um hospital que eu conheci, que os anestésicos ficavam em caixas lacradas, tá vendo que tem esse lacre amarelo aqui. Por quê? Porque precisa ter um controle muito rigoroso desses medicamentos. São medicamentos que são 10, 100 vezes mais forte que a morfina, medicamento que causa amnésia, que deprime o sistema respiratório, neurológico. Então são medicamentos sérios, que não podem ficar numa gaveta como uma dipirona, por exemplo. Não que a dipirona não seja séria e perigosa também se for usada errado, né? Mas precisa ter um controle rigoroso. E quem controla isso geralmente é o enfermeiro. A não ser que exista um farmacêutico dentro do setor, do centro cirúrgico, tem uma farmácia satélite ali, né? Um pedacinho de uma farmácia, aí ok ser o farmacêutico, mas geralmente é o enfermeiro. Então fica na sala do enfermeiro, a gente fica com a chave e é trancado mesmo. Porque se alguém entrar lá, né, e pegar um medicamento desse, o enfermeiro que tem que prestar conta depois.
né? Então o enfermeiro pega a caixinha, dá para o anestesista e no final o anestesista devolve, né, com todos os frascos vazios. Não pode jogar nenhum frasco de psicotrópico, né, que são os anestésicos, fora. Tudo tem que retornar para o enfermeiro para ele depois fazer a reposição e pedir para a farmácia. A farmácia geralmente pede, né, o frasquinho vazio mesmo. Tomar muito cuidado para não jogar esse frasquinho vazio no pérfuro cortante. Muitas pessoas jogam e depois precisam dar um jeito de pegar. Por mais errado que isso seja, mas não pode jogar o frasquinho de psicotrópico. Sempre falo para os meus alunos, vai no estágio, não joga nada fora, nem uma dipirona, nem um frasquinho de medicamento despreza no pérfuro. Geralmente a gente deixa numa cubarrim, vai colocando na cubarrim e depois a gente entrega, né, para o enfermeiro da unidade de centro cirúrgico. Essa área de indução anestésica também não é muito utilizada no Brasil, mas Estados Unidos e Europa que acaba utilizando. Então é como se fosse uma sala antes de ir para o centro cirúrgico, para a sala de cirurgia, dentro do centro cirúrgico já, onde é feita a anestesia e depois transfere o paciente anestesiado para a sala operatória. A vantagem dessa área, né, de indução anestésica é que você adianta a parte da anestesia. E quando a sala estiver pronta, o paciente já vai estar anestesiado. Isso vai economizar um tempo, sim, de cirurgia, né? E o procedimento cirúrgico vai começar mais rápido naquela sala. Porque às vezes tem que receber o paciente, aí espera o anestesista chegar, espera o cirurgião chegar, aí faz indução anestésica, depois faz outros procedimentos e depois começa a cirurgia. Então, se o paciente já é anestesiado numa sala antes, quando ele chegar na sala operatória, já vai para a operação direto. Então, agiliza esse processo de preparação da sala cirúrgica. Temos que ter também o expurgo, né, que vocês sabem o que é, para levar o material contaminado ou alguma, né, por exemplo, uma comadre, um papagaio que precisa ser utilizado, e também colocar as roupas sujas, tá? Tem que ter uma pia de despejo, né, com descarga, e pia de lavagem normal para dar uma pré-lavada nesses materiais antes de mandar para a central de materiais. Uma área, como eu já comentei no começo, de depósito de material e equipamento. Tem hospitais que tem vários equipamentos. Então essa sala aqui é uma sala enorme, que tem porta dos dois lados, e aqui é cheio de equipamento, cheio de material, e tudo que precisa a gente liga e fala: oi, eu preciso de um bisturi elétrico, de um carrinho de anestesia, de um monitor. E eles levam na sala cirúrgica. Não é realidade aqui do Paraná, mas é importante que tenha uma sala para guardar esses equipamentos que não estão sendo utilizados, e que imagina isso tudo dentro de uma sala cirúrgica, trancando o espaço, vai dificultar o processo. Então é importante ter uma separada. O que guarda tanto nesse depósito? Tem microscópio, que é utilizado na cirurgia de olho, no oftalmo. Pode ter algum microscópio de neuro. Robô cirúrgico que tem chegado, né? Esse robô aqui no Brasil tem, no Paraná tem, em São Paulo tem. Que quem opera é o robô. Aparelho de anestesia, o bisturi elétrico, que é esse azulzinho aqui. Monitores cardíacos, aspirador, porque vai sair muito sangue da cirurgia, muita secreção, precisa de um aspirador grande, né, para coletar isso tudo. Manta térmica para manter a temperatura do paciente, e também todos esses equipamentos devem estar funcionando. Não adianta guardar num local e não verificar se a manutenção está em dia, se ele funciona, se ele liga. Parece óbvio, mas precisa ser feito, e geralmente é o enfermeiro também que cuida dessa parte. Pode ter dentro ou fora, né, do hospital ou da unidade do centro cirúrgico um laboratório para fazer algumas análises, que a gente chama de anatomia patológica. Então você vai retirar um pedaço, um fragmento de um tecido ou um pedaço de um órgão que precisa mandar para exame para ver se é um câncer, né, se é algo que é maligno, né, ou se não é. Então precisa ter um laboratório de anatomia patológica. Alguns hospitais que são pequenos, que não tem, são mandados para fora, ou para outra cidade, ou para um laboratório da própria cidade, para fazer essa análise, tá? Então isso é bem importante. Rouparia. No centro cirúrgico utiliza-se muita roupa. Tanto a roupa privativa, quanto os aventais, mas bastante lençol. Então, para colocar na mesa cirúrgica, tem que pôr lençol. Cobrir o paciente com lençol. Às vezes vai fazer algum coxim, utiliza lençol.
Então precisa de bastante roupa e um local para guardar essa roupa. Tem também aqui embaixo, vamos voltar. Questão de lençol, traçados, né? Então os pacientes eles vão fazer cirurgia. Às vezes faz hack, que não mexe as pernas. Nós que temos que passar o paciente de uma maca para outra. Então precisa ter esse traçado embaixo para a gente conseguir fazer essa transferência. A parte do hamper, então também tem aquela parte, né, que é de tecido. E avental e roupa mesmo privativa do centro cirúrgico. Uma sala de depósito de material de limpeza, né? A enfermagem faz a limpeza dos mobiliários, móveis, mesa cirúrgica, das mesas. E o pessoal da limpeza acaba limpando o chão, paredes e tetos. Então também precisa de um lugar para guardar os materiais, né, para lavar algo que precise, pegar uma água e pegar os produtos de limpeza também, saco de lixo, tudo isso. Uma área de prescrição médica. Todo cirurgião que faz cirurgia depois precisa descrever passo a passo do que ele fez. Então, se abriu o paciente, como que foi, quais etapas que tiveram, né, esse procedimento cirúrgico, qual fio que utilizou para fechar, o horário da cirurgia, anota tudo certinho. E tem que ter um espaço para eles fazerem isso. Geralmente é dentro da sala operatória, que tem uma bancada simples com os papéis, mas se tiver prontuário eletrônico e for tudo informatizado, ter computadores, né, de preferência perto das salas cirúrgicas, mas fora dela, para que os médicos, depois cirurgiões, possam sentar e fazer essa prescrição. Não só cirurgião, mas anestesista também, né, se for utilizar em algum caso. A sala de conforto é a copa, que eu já comentei, né, para fazer intervalo. A cada 6 horas trabalhadas, o profissional tem direito de descansar 15 minutos. Então, nisso, ele tem o tempo livre, sem trabalhar, então ele pode descansar os pés, o corpo, tomar um café, fazer uma refeição. Então, a copa fica dentro do centro cirúrgico, geralmente, né, que daí a gente vai com a nossa roupa privativa mesmo, toma um café e volta a trabalhar. A sala de espera, né, ela fica fora do setor de centro cirúrgico, né, bem na porta ali de entrada, recepção do paciente, que tem que ter pelo menos lugar para as pessoas sentarem e um banheiro feminino e masculino. Se tiver uma televisão ou algo, né, para ajudar a passar o tempo, vai ajudar bastante. Revistas, enfim, um Wi-Fi hoje em dia, né, eu acho bastante necessário. E sempre lembrar, só um comentário aqui, que o enfermeiro deve acessar essa sala também, né? O enfermeiro pode dar informações para a família que estão lá fora super preocupadas. Quando são pais de crianças pequenas, né, também o enfermeiro deve, né, fazer a comunicação com essa família para orientar, acalmar e explicar mesmo as etapas que ocorrem dentro do centro cirúrgico. É muito comum as pessoas pensarem que entrou no centro cirúrgico, já vai cortar. E não é assim, né? Tem toda a recepção, os cuidados pré-operatórios que são feitos, checados lá dentro. Fica na sala de cirurgia, é monitorizado. Depois vem anestesia, depois vai fazer uma degermação, né? Ou seja, lavar a área que vai ser operada. Aí todo mundo vai paramentar. Então, assim, demora, né? E depois ainda tem a recuperação anestésica. Então, se o paciente fica 3 horas, 4 horas dentro do centro cirúrgico, às vezes a cirurgia foi 1 hora, 50 minutos, né? E o restante foi tudo antes e a recuperação anestésica. Então, é importante deixar isso bastante claro para a família, para diminuir a ansiedade e o estresse que eles passam. A sala de recuperação anestésica, ela deve ser anexa ao centro cirúrgico, ou dentro ou ao lado, em frente, perto, né? Deve fazer parte. E no mesmo pavimento. Imagina pegar elevador para ir para a sala de recuperação, não faz sentido. Então, isso garante a rápida transferência do paciente da SO é Sala de Operação, para a RPA, ou SRPA, que é Sala de Recuperação Pós-Anestésica, diminuindo esse risco entre o transporte. Então, quanto mais próximo for, mais seguro vai ser para o paciente. Tem alguns detalhes da estrutura física, acho que eu vou ter que deixar aqui mesmo, que não precisa, assim, decorar isso, mas é bom que vocês saibam algumas estruturas básicas que tem que ter no centro cirúrgico. Então, por exemplo, água fria e água quente, né? Não tem como não ter água no centro cirúrgico, vai ter que lavar a mão, deixar um material ali fazendo uma pré-lavagem, então precisa ter água. O vapor também tem que ter, a parte hidráulica e elétrica tem que estar funcionante.
né? Então tem que garantir que chegue eletricidade para todas as salas, né? Porque a gente vai precisar. Tem que ter ar-condicionado, né? Porque tem uma temperatura ideal que tem que ficar dentro da sala de cirurgia. Tem que ter os gases hospitalares, que é aquela régua de gases que fica em cima da cabeceira, geralmente quando está internado, mas o centro cirúrgico também tem que ter, para ter oxigênio, ar comprimido, tem que ter vácuo e o óxido nitroso também. Esse óxido nitroso é um anestésico. Tem que ter um local de escoamento de água e equipamento para combater incêndio. Essa foto dá para ver, né? Que tem aqui a parte do extintor. Porque o centro cirúrgico é um lugar bastante perigoso, né? E pode acontecer incêndio. Se vocês pesquisarem, tem alguns artigos que abordam incêndio no centro cirúrgico. Por quê? Porque lá a gente usa por exemplo, bisturi elétrico, né? E daí tem os gases anestésicos. Então, juntou gás com eletricidade, para causar uma explosão é fácil. A gente usa álcool, substâncias alcoólicas, que também vão ajudar, né, nessa parte do incêndio. Então, tem que tomar cuidado, sim. Não pode achar que nunca vai acontecer no meu centro cirúrgico. Uma hora pode acontecer. Sistema de telefone, sistema de informática. Hoje em dia a tendência, né, é computadorizar tudo. Então é muito importante que o enfermeiro, se não tem ainda informática dentro, ele ajude a colocar e instalar isso. Um som ambiente também. Pode ouvir música durante a cirurgia? Pode. Né, num nível adequado, alturas ok. Né, eu acredito que nada disso vai comprometer. E também a internet ali dentro, porque se faz necessário algumas vezes. As paredes, esse centro cirúrgico aqui, né, ele não está adequado, se é que é um centro cirúrgico. Então, tanto o piso quanto parede e teto tem que ter um acabamento com menor número de ranhuras, ou seja, não pode ter aquelas frestas, sabe? Nem para dentro, nem para fora, tem que ser liso, retinho, porque isso vai facilitar na hora de lavar e fazer uma limpeza adequada do setor. A tinta tem que ser resistente a produtos, porque para lavar ela utiliza algumas substâncias, então não pode ser aquela parede que vai sair a tinta, que vai descascar, né, que vai manchar, então tem que ser uma tinta bastante resistente. A Nutella sempre aparece, né, no fundo do computador. Hoje tá ao vivo. Ai, que linda! Dá oi. Oi, gente! Oi! Vamos aumentar essa tela aqui. Vocês não querem ver cachorro, né, mas é rapidinho. Oi, gente, tudo bem? Eu estou bem grandinha, aquela foto é muita enganação, porque lá eu tô muito pequenininha. Muito fofa. Pronto, mamãe vai trabalhar agora, tá bom? Tá bom? Dá tchau. Tchau, tchau. Lavem as mãos. Ó, vamos mostrar. Lavar a mãozinha, usa máscara, passar álcool gel, Tchau. Bom, voltando. Sobre parede, piso e teto. Outra coisa, não pode ter a tubulação aparente, tá? Então, se passar qualquer tipo de tubo aqui, né, tanto na parede quanto no teto, isso não pode acontecer, tá? Tem que ficar por cima, tem que ficar tampado, não pode aparecer a parte da tubulação. As paredes têm que estar de cor clara, né, um tomzinho pastel, que induzam a tranquilidade. E além disso, a parede não deve ser branca. Quando fala claro, pode ser tons pastéis, verdinha, azulzinha. Porque quando o cirurgião olha muito para o sangue, né, já tem um foco cirúrgico com bastante luz ali, e fica olhando no sangue, se ele olhar para uma parede branca, ele vai enxergar alguns vultos, né, daquela cor vermelha, bem mais clara, mas faz algumas sombras e ele pode ver esses vultos. Então, para neutralizar esse vermelho, a parede indicada, né, a cor seria um azul ou então uma cor verde, tá? Uma dica preciosa para vocês. Se vocês forem pintar o centro cirúrgico alguma vez, não fala para pintar de branco, não. O piso também tem que ser resistente, principalmente porque vai transportar muita maca, a mesa cirúrgica é super pesada, os equipamentos de raio-x são super pesados, não pode ser um piso frágil. A junção entre o piso e o rodapé não deve ter nenhum ressalto e deve permitir a limpeza. Antigamente, essa partezinha aqui, ó, que eu tô apontando com a flecha, ela era abaulada, arredondada, que eles acreditavam que era mais fácil de limpar. Só que por ser redonda, aí ninguém limpava, daí só passava na parte reta do chão, aí não adiantou. Então, hoje em dia pode ser normal,
né? Fazendo 90 graus assim entre parede e piso, porque fica mais fácil sim de limpar. E tem que ser um piso autonivelante, ou seja, não pode ter escadas dentro do centro cirúrgico, né? Porque vai ter que transportar maca. E também tem que ser antiderrapante. Eu já caí dentro do centro cirúrgico, escorreguei, caí. Então, o chão não pode ser totalmente liso. Ainda mais se a gente às vezes pisa em algo molhado, não pode escorregar. E também esse sapatinho ajuda nessa questão, tá? Ele não deixa o pé escorregar muito fácil. Portas e janela. Pode ter janela no centro cirúrgico para fora? Até pode, se ela ficar totalmente fechada. E a janela tem que ser dupla, né? Então uma janela para fora, uma janela para dentro. Fácil de limpar e deve ser mantida fechada. Óbvio que o ar de fora, né, a gente evita que ele entre dentro do centro cirúrgico, tá? E as portas, tem que ser essa porta da foto, que é uma porta de correr, porque isso ajuda para manter o ar de dentro da sala cirúrgica lá dentro sem interferência com o ar de fora. Vou explicar melhor. As portas que tem dobradiças, igual essa de dentro de casa, tanto aquelas de vai e vem, sabe? Que você encosta para lá, ela entra, você encosta para sair, ela sai. Elas fazem turbulência no ar. E essa turbulência no ar não é boa, né, no momento que está fazendo uma cirurgia, que algumas partículas podem atingir o campo cirúrgico. Então, por isso, as de correr são as mais ideais, que é igual essa daqui da foto. Espero ter sido clara. Sobre as instalações elétricas. Ó, só aproveitando, essa daqui é uma mesa cirúrgica, esse aqui é o carrinho de anestesia, aqui em cima tem um monitor que vai verificar pressão, frequência cardíaca e tudo mais, o foco cirúrgico para dar luz ali, um banquinho para sentar. Aqui, opa, desculpa gente, eu não posso apertar em cima da foto que acontece isso. Aqui a gente tem uma parte do aspirador aparecendo, para aspirar as secreções. Aqui possivelmente um bisturi elétrico, mas não dá para ver direito, tá? Alguns componentes básicos de uma sala de cirurgia. E as tomadas, vocês vão perceber que elas não ficam embaixo, como na nossa casa. Tem que ficar a 1,5 m de altura. Então as tomadas do centro cirúrgico vão ser mais ou menos aqui nessa parte da parede. Olha aqui em cima onde as tomadas estão. Por que isso? Porque os gases, eles tendem a se acumular embaixo. E como a eletricidade, né? Perigoso ali, dar um curto-circuito, um choque, sei lá o que. Então, os gases que vão ficar embaixo, pelo menos não entram tanto em contato assim com essa parte elétrica. Então, manter a 1,50 m é mais seguro por causa dos gases anestésicos. Tem que ter tomada 120 e 210. Tem mesa cirúrgica que só liga no 210. Tem aparelho que é só 220 ou 110. Então, cada aparelho desse é um tipo de voltagem. Então tem que ter as duas só para garantir. E claro, a 220 tem que ficar sinalizada de vermelho, de amarelo, de rosa, piscando de qualquer jeito. Porque se liga um aparelho 110 ou 220, queima. Todas as instalações devem ser aterradas, né, para evitar algum desastre elétrico. E tem que ter um sistema de emergência caso acabe a energia, por exemplo. Já aconteceu de acabar a luz no centro cirúrgico. Dá aquela queda, mas logo volta porque tem um gerador, né? E esse gerador tem que ser ativado em 1 segundo, algo muito rápido, e tem que durar pelo menos 1 hora. É um pouco desesperador quando isso acontece a primeira vez, depois a gente vai acostumando. Em relação à iluminação da sala, qual tipo de luz que tem que ter? Que tem luz dentro da sala. Muitos alunos meus falam assim, ai professor, eu achei que era igual no Grey's Anatomy, que a sala é escura, parece que é tudo preto, fica a luz só no profissional. Não é assim. A sala cirúrgica é igual vocês estão vendo aqui no quarto, igual na casa de vocês. É claro, tem luz no teto, a parede é clara, não fica ninguém no escuro, a não ser que seja cirurgia por vídeo. Aí eles apagam a luz. Então tem que ter lâmpada fluorescente com eliminação de sombras, redução de reflexo e remover o excesso de calor no campo operatório. É muito quente para essas pessoas que entram no campo cirúrgico, cirurgião, auxiliar, instrumentador, porque eles ficam bem embaixo aqui do foco e isso esquenta muito. Apesar de ser uma luz fria, acaba esquentando. E a pessoa já está com avental, já está com luva, com máscara, com touca, pensa o quanto isso não dá calor. Sem falar que operar não é fácil, né? Tem toda uma tensão, um estresse e muita força também nas mãos,
para afastar um órgão, para suturar, para fazer algum procedimento. Então precisa ter força, isso gera, né, um calor. E o foco tem que facilitar a visualização, para isso que o foco serve, não é para ficar bonito só na foto, mas é para melhor enxergar o campo que vai ser operado. Então não pode formar muita sombra aqui em cima, todas as luzes devem estar funcionando, não só a metade. Produzir uma luz que se assemelhe à luz solar, né, porque é a melhor luz que a gente tem. Ser ajustável, então esse foco ele anda de um lado para o outro, vai para frente, para trás, para cima, para baixo, para a gente conseguir iluminar o que realmente precisa. Não pode, né, ter sombra o mínimo possível e alta naturalidade da cor. Por quê? Porque se for uma luz verde, os órgãos, os tecidos vão aparecer todos verdes, né, levemente esverdeados. Desculpa o exagero. Mas precisa ser natural para enxergar o órgão direito, a cor do sangue, a cor da secreção, tudo de forma bastante adequada. A ventilação. Então, o ar da sala cirúrgica, ele é removido da sala, né, algumas vezes a cada hora. Então, dentro da sala cirúrgica, o ar deve ser trocado 20 vezes em uma hora, né? Então, por isso que tem que ter o ar-condicionado para fazer essa troca de ar, né? E realmente evitar a parte de correnteza, turbulência de ar, precisa controlar a temperatura, né, desse ar condicionado e fazer essa troca de ar correta. Na sala de operação tem que ser 25 vezes por hora. No corredor já é 15, na sala de operação 10. Porque a sala de operação é onde tem material estéreo, o paciente vai estar aberto, mais vulnerável a qualquer tipo de infecção que tem. Em relação à temperatura, o ideal é que fique de 19 a 24 graus o ambiente da sala operatória e a umidade de 45 a 60. O certo é ter esse medidor de umidade e temperatura. Na parede da sala tem uns aparelhinhos pequenininhos, aí a gente consegue controlar de uma forma mais efetiva. Porque a temperatura que a gente coloca no ar-condicionado não vai ser a mesma que fica o ambiente o tempo todo. Então precisa ter esse controle de temperatura. Então, como está escrito aqui, ambiente de baixa umidade favorece propagação de faísca e perda excessiva de água pelo paciente. E acima de 70%, né, se estiver muito úmida essa sala, proliferação bacteriana. Então, por isso o ideal é de 45 até 60. Né? Então, tudo tem um porquê, principalmente na parte cirúrgica, né? Então, todo cuidado, mas você está vendo a temperatura da sala, parece bobeira, não é. Tem que tomar cuidado com a temperatura do ambiente, com a umidade. A temperatura do ambiente também vai influenciar na temperatura do paciente. Se é uma sala muito fria, o paciente já tem uma tendência de fazer uma hipotermia, e a hipotermia pode trazer sérias complicações. Então, o enfermeiro tem que se atentar sim e cuidar sim de todos esses aspectos, ok? Sobre os recursos humanos, quem trabalha tanto, né, dentro do centro cirúrgico? Então, é um trabalho coletivo, ninguém faz nada lá sozinho. O cirurgião não faz nada sozinho, o anestesista não, o enfermeiro não, equipe de enfermagem, né, que são os técnicos, auxiliares, ninguém trabalha sozinho. Tudo é um trabalho em equipe que requer o esforço do outro e o trabalho do outro, tá? Então, tem os cirurgiões que vão operar. Os cirurgiões, eles são médicos especializados em cirurgia e especializados na área que eles escolheram. Pode ser neuro, a parte cardíaca, cirurgião ortopédico, cirurgião vascular. Então, tem várias especialidades cirúrgicas. Tem aqui um cirurgião do bucomaxilo, que a gente fala, que são dentistas que fazem cirurgia na parte da face aqui, né, na mandíbula maxilar. Então, exceto esses, né, que não fazem a medicina, que são dentistas. Mas também se especializam em cirurgia bucomaxilo. Os anestesistas, que são médicos também, que fazem especialização em anestesia. O enfermeiro, o técnico de enfermagem, instrumentador, que hoje, para ser instrumentador, precisa fazer um curso de 2 anos. Não precisa ser da área da saúde, né? Pelo menos as informações que eu tenho, que eu vi, são essas. O instrumentador, né, que é uma pessoa qualquer, vai lá e faz o curso por 2 anos, né, teórico e prático, obviamente, e ganha o seu certificado e pode instrumentar. Radiologistas também fazem um curso técnico de raio-x. Então, eles entram no centro cirúrgico para fazer essa parte.
Tem a secretária ou secretário, né, que fica na parte mais de agendamento, parte mais burocrática mesmo do trabalho, o que auxilia muito o trabalho do enfermeiro, né? Nós precisamos sim do secretário, porque o enfermeiro precisa atuar mais dentro das salas cirúrgicas, nos momentos críticos, por exemplo, quando vai anestesiar, checar cuidados pré-operatórios, acompanhar durante alguma intercorrência. Então, é importante o enfermeiro estar mais nas salas, né, fazendo esse cuidado, porque ele já faz a parte administrativa do setor, né, fazer tudo funcionar, checar os materiais, equipamentos, fazer a divisão, né, da equipe de trabalho. E além disso, tem que fazer essa parte também de atender telefone, ligar, agendar cirurgia, fazer pedido na farmácia. Então, assim, são muitas funções que o enfermeiro tem. A gente vai ter uma aula só sobre isso, mas um secretário ajuda bastante nesse momento. E a equipe de limpeza também, que auxilia a gente, né, a deixar essa sala mais limpa e mais organizada para a realização das cirurgias. Gente, é isso, né? Então, aqui são duas referências, né? Uma é da Anvisa, que é a RDC 50 de 2002, que fala tudo, ó, dispõe sobre normas destinadas a exame e aprovação do projeto físico dos estabelecimentos de saúde, incluindo o centro cirúrgico. E da SOBEC são as práticas recomendadas. Então, toda essa aula foi pautada nessas duas referências. Eu quero mostrar para vocês um vídeo que eu vou anexar também, né, no e-mail e lá no AVA, que é como que é um centro cirúrgico por dentro. Então, eu escolhi esse vídeo no YouTube, mas vocês podem procurar qualquer outro, né, do interesse de vocês, para vocês olharem como que é um centro cirúrgico por dentro. Então, aqui, começa uma entrevista, mas logo mostra, né, como que o centro cirúrgico funciona, mostra a questão da cirurgia segura, os corredores. Ó, aqui é a lista de cirurgia segura. Então é bem interessante que vocês assistam, né, para ver o foco, a mesa cirúrgica, mostra carrinho de anestesia, o monitor. Então é bastante importante que vocês assistam esse vídeo para aproximarem um pouquinho mais e entenderem como que o centro cirúrgico funciona, tá? Claro que a partir, né, da próxima aula a gente vai entrar em detalhes mais específicos de cuidados com esse paciente que vai fazer uma cirurgia, tanto antes, durante e depois, né? Mas uma visão geral do centro cirúrgico é isso, tá? Que vocês precisam saber as áreas físicas, né? Então, quais setores existem dentro do centro cirúrgico, quais salas, quais são as roupas que a gente utiliza, a paramentação cirúrgica e quais são as equipes, qual é a equipe que trabalha lá, ou os profissionais que fazem parte dessa equipe. Bom, para contar presença na aula e também entrar como atividade valendo nota parcial, eu vou enviar para vocês esse exercício, tá? Vocês podem responder tanto à mão, ou imprime e responde à mão, ou no caderno, ou vocês podem digitar aqui mesmo e me mandar por e-mail. Quem fizer no caderno ou à mão, tira foto e manda foto no meu e-mail, tá? Então, cada pessoa entra no seu e-mail e envia para mim a sua atividade. Não esquece de colocar o nome, senão eu não vou saber de quem é. Às vezes tem uns e-mails, né, lindinha.com, @hotmail, não sei quem é, tá? Então, coloca para mim certinho. Que são algumas perguntinhas que as respostas estão nos slides. Definição do centro cirúrgico, qual que é a estrutura, as 3 áreas, qual que é a legislação, que é a RDC 50, tá? Localização do centro cirúrgico e descrever sobre o uniforme privativo, certo? E também a infraestrutura de parede, piso, portas e janelas, essas coisas. Então, todas as respostas estão na aula, mas vocês podem acessar também o livro de vocês e também outros livros de referência que vocês conseguem ver pela biblioteca virtual da Croton, que é excelente, maravilhosa, sou apaixonada, tá bom? Gente, muito obrigada. Deixa seu like, se inscreve no canal, tá bom? Brincadeira. Mas se quiser, pode também. Gente, beijo, até a próxima aula. Essa atividade tem que mandar até a quarta-feira que vem, tá bom? Pra contar presença, senão não vale. Beijo, tchau.